Estamos aqui para um episódio poderoso que com certeza vai falar o seu coração. Eu estou muito feliz com os nossos convidados e o testemunho deles com toda certeza vai nos edificar, vai impactar nossas vidas. E eu quero apresentar para vocês Eduardo e Fabiane Pieniak. Eu acertei o sobrenome? Acertou. Muito obrigado, Ryan. É uma honra, uma alegria estar aqui e fazer parte desse projeto aí. Muito obrigado. O prazer é todo nosso, é uma alegria receber vocês aqui. Eles que são empresários, escritores, palestrantes, trabalham, atuam com casais e são membros participantes do staff da nossa igreja, a Paz Church São Paulo. E é uma alegria muito grande estar aqui. Inclusive, muitas pessoas iam recomendando esse episódio. E o mais legal é que é de alguém que já acompanha o nosso canal, acompanha o nosso podcast. E eu fico muito feliz de ter você aqui desse lado das câmeras, né? Muito obrigado, é uma honra sempre edificante, né? Todo o conteúdo, toda a sensibilidade que você tem, né? Nas entrevistas. Então, cada entrevista ali tem algo particular que a gente pode aprender e pode crescer com isso, né? Com as histórias de outras pessoas, com testemunhos. E é tão impressionante, né? Como o Senhor tem usado você, essa sensibilidade, que Deus continue te abençoando. Glória a Deus, é uma honra, é um privilégio fazer parte disso. E vocês estão estreando o nosso novo estúdio. Estamos aqui gravando pela primeira vez e já estreando com chave de ouro. Mas me conta, gente, da onde vocês vêm? Eu percebi um sotaque diferente. Pode contar aí, amor. Muito obrigada pelo carinho em estar nos recebendo aqui hoje. É uma honra para nós e um prazer estar aqui com vocês. Então, nós viemos de Cascavel, no Paraná, por isso que a gente tem esse sotaque mais puxadinho. No interior. Mas viemos de lá, faz 4 anos que moramos aqui em São Paulo. Já é um bom tempo, né? Muita coisa, já viveram muita coisa por aqui. Então, vocês se conheceram em Cascavel. Sim, há 18 anos atrás, né? Esse ano a gente completa 18 anos de casado. Uau. Então, nós nos conhecemos, eu fui para a igreja, minha experiência com Cristo, né, foi praticamente junto com conhecer a Fábio. Conheci ela na faculdade, e aí eu falava para ela assim, aonde que eu posso te encontrar, né? Não encontro você em lugar nenhum. Ela falou, eu canto na igreja, se você quiser me ver, vai lá na igreja que você vai me ver cantar. E eu fui, desde o primeiro domingo que eu fui no culto lá, senti uma paz tão grande, senti algo tão diferente que eu falei assim, é aqui que eu quero ficar. Foi um processo até minha conversão, né, o meu batismo. Lembrei agora, dia 25 de março, completei 18 anos do meu batizado. Dia 25 de março? De março. É o mesmo dia do meu casamento. Mesmo dia, olha que benção, coincidência. Fiz 18 anos de casado e aí depois que eu me batizei, Deus já confirmou, né, no meu coração que a Fabiane ia ser minha esposa. Uau. E aí pedi ela em casamento pro meu sogro. Em abril nós começamos a namorar, em setembro, dia 15, nós estávamos casados. Cara, que legal! E aí, há 18 anos temos aí essa honra de estar juntos, né? É uma bênção. Cada dia a gente percebe, né, o amor de Deus fluindo através das nossas vidas, né? Esse amor que nos constrange, que nos ensina a amar cada vez mais. Que legal. Não chegou a ser um namoro evangelístico, né? Ela fez da forma certa. Olha, se você quiser me encontrar, o endereço é esse aqui. E mal sabia ele que teria uma experiência com Jesus, né? Eu tinha um propósito de oração com os meus pais. Quando eu fiz 18 anos, eles decidiram que era a hora de eu casar. Aí eles me chamaram e falaram assim, nós vamos pedir para Deus trazer o teu esposo, porque Deus já preparou ele. Ele já está aí, então, né, oremos. Beleza, eu tinha acabado de entrar na faculdade. E o meu pai comentou com a minha mãe assim, que eu ia conhecer o Eduardo na igreja. Na igreja não, na faculdade. Os meus pais eram, né, o meu pai faleceu faz 3 anos. Eles eram pastores presidentes da igreja lá, em Cascavel, onde a gente fazia parte. E ele falou pra minha mãe, ela vai conhecer o marido dela na faculdade. E eu conheci o Eduardo, mas ele não era quem eu imaginava, sabe? Quem eu gostaria pra mim. Era uma pessoa, assim, totalmente festeira. Ele não gosta muito que eu fale, mas ele era muito assediado pelas meninas, ele dava muita moral para todas elas. Cada um enxerga o mundo de uma maneira, né? Esse é o mundo da forma que ela né? enxerga. A sua versão. E
eu era da igreja, né? Nunca tinha namorado sério e eu tinha um propósito com Deus e eu tinha medo, né? Desse mundo aí fora e nunca tinha participado de nada. E quando ele se aproximou de mim, eu pensei, não é pra mim, né? Eu acho assim que a gente tem que ter um padrão naquilo que a gente quer pra gente. Eu pensei, ele lindo desse jeito, né? Loiro, alto, bonito, o que vai implicar comigo, né? Eu era bem gordinha, baixinha. Sério? Crente, né? E daí ele começou a ir cada vez mais à faculdade, porque ele não era da minha faculdade. Ah. Então ele ia lá me ver. Ele estudava em outra universidade lá em Cascavel. Essa na aventura. E daí foi, ele não parou mais de ir lá, não parava, e eu brava, porque eu não queria saber dele na minha vida. E até que um dia ele falou, mas o que eu faço pra poder te encontrar? Porque eu vou nas festas e não te vejo. Eu falei, eu não vou porque eu tenho célula no sábado, né? E no domingo de manhã eu tenho que ensaiar pro louvor, e domingo à noite eu tenho administração, tá? Mas, eu sou crente, se você quiser vai lá me ver. E ele falou, eu vou. Eu falei, duvido que vai, né? Aí deu domingo, ele chegou lá e não parou de ir, né, amor? E foi muito difícil, porque eu falava, para de ir, para. E daí ele falava assim, não, mas como que eu faço pra você da sua igreja? Eu falava, não faz, na minha igreja não tem vaga, procure a próxima, né? Tava muito fechada, né? Ele se aproximou do meu pai, e meu pai começou a discipular o coração dele, e ele conheceu Jesus, e Deus foi transformando a vida dele, e eu assim, bem de boa, não é pra mim, não me serve e tal. E daí um dia ele falou assim, olha, eu gosto muito de você, eu tô sofrendo muito, então vamos orar, para que se for do Senhor, que você comece a gostar de mim e a gente case, se não, para tirar você do meu coração. Falei, nossa, eu não dou 3 meses para você correr. E daí ele falou, então oremos. Daí a gente orou, em 3 meses Deus confirmou que era ele, e ainda assim eu não tinha certeza assim, no meu coração, sabe? E ele foi falar com meu pai, né, para me pedir em namoro, e o Espírito Santo já direcionou ele para me pedir em casamento. Meu pai também já estava orando, Deus já tinha confirmado meu pai, então eles marcaram a data do casamento. E eu não sabia que eles tinham marcado. Então meu pai chegou em casa e falei, e aí pai, como que foi a conversa com o rapaz? Porque o Eduardo conversou com ele na igreja, porque eu falava que ele era bravo, né? E ele falou, vou conversar com ele na igreja, daí não vai ter problema. E daí meu pai falou assim, não, eu acho que ele é a pessoa de Deus para você. Aí eu falei, não adianta você só achar, você tem que ter certeza que se for ele eu vou casar, e se não for eu não vou. Aí ele falou assim, casa que é ele. Aí casamos, né, amor? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi que batalha, hein, meu irmão? Foi interessante, assim, que foi a primeira vez, eu acho que eu percebi Deus falando comigo, né? Eu todo alegre ali no carro e ao mesmo tempo preocupado, né, com o que seria a reação do meu futuro sogro. E aí, de repente eu escuto assim, né, como se Deus estivesse falando comigo, mas não uma voz, uma impressão. O que você está indo fazer? Eu falei, tô indo pedir a Fábio em namoro. Daí Deus falou para mim assim, onde que você leu na Bíblia sobre namoro? Daí eu falei, Deus, me ajuda aí, né? Acabei de converter, não sei. Ele falou, na Bíblia não fala sobre namoro. Qual que é a tua intenção com a Fabiane? Eu falei, a minha intenção com ela é casar. Ele falou, então você vai falar pro pastor que você quer casar com ela, que a tua intenção é casar. Você não vai pedir ela em namoro, você vai falar sobre a sua intenção e vai pedir a permissão dele se vocês podem casar. E aí quando eu, né, criei coragem para falar assim com meu sogro, eu cheguei lá e falei, olha pastor, eu tô orando aqui com a sua filha, né, e eu gostaria de falar que eu creio que ela é a pessoa que Deus preparou para eu casar com ela. Queria saber se o senhor autoriza, se o senhor permite, né? O Espírito Santo estava falando com ele que a pessoa que fosse para casar com a filha dele não ia pedir em namoro, ia pedir já em casamento. Então Deus preparou tanto o meu coração para falar, quanto o coração dele, né, para liberar e para nos abençoar. Impressionante. E é interessante porque essa palavra namoro é uma coisa meio moderna, é uma coisa nova. Se você olha nos séculos anteriores, não existia isso, né? O pessoal fazia os acordos entre as famílias e aí, uma vez dando certo, já começava a organizar a festa de casamento. E hoje a gente vê que o namoro ele tem ganhado protagonismo e junto com ele muitos problemas e também dificuldade na continuidade do relacionamento. Então, apesar da gente ter essa fase que a gente chama de namoro, nós cristãos somos orientados mesmo que esse namoro ele vai acabar de alguma maneira. Seja no término do relacionamento, às vezes os dois vão entender que não tá dando certo, ou no casamento. Então, e muitas pessoas às vezes namoram por muito tempo e vão adiando esse sonho
vão esperando o momento perfeito, condições financeiras perfeitas, a pessoa super madura e tal. E às vezes esse momento não chega, né? E a resposta não é o namoro mesmo. Eu me lembro que eu fiz praticamente a mesma coisa. Quando eu me declarei para minha esposa, para Camila, eu falei para ela, olha, eu não tô te pedindo em namoro, eu quero me casar com você. E ela ficou até um pouco, cara, né, já chega assim, calma, eu preciso orar. E ela passou 6 meses para me dar uma resposta. Muito difícil, muito dura na queda. E desse time, dessas mulheres difíceis mesmo. A mesma personalidade. É, muito firme. Mas essa coisa de levar a sério, né, de não ir por impulso. E eu tinha um compromisso com Deus, que eu ia me guardar até o meu casamento, né, em santidade. E na minha época, né, era muito raro. Então eu não queria que ninguém me ferisse e não respeitasse isso. E eu não via nele um potencial. Então, quando eu contei para ele que eu tinha esse compromisso com Deus, eu achei que ele ia se afastar. E, na verdade, trouxe mais ele para mim. Então, eu tive que dificultar um pouco mais as coisas. Eu falei, olha, então é o seguinte, na minha religião, bem assim, a gente só pode ter relacionamento sexual, não é só apenas após o casamento, é apenas após o casamento, mas é só para procriação. Tudo bem? Ele olhou, ele fez um olho assim, ele falou... Coração peludo, chama isso. Ele falou, tudo bem, você se importa a gente ter assim uns 30 filhos? Ia tentando, né? Muito bom. Ele tava decidido, né? Cara, que legal. Nós tivemos 3, né, amor? 3 filhos. Mas talvez você encontrou nela um comportamento que você não via nas outras jovens, né? Sim. Uma postura muito diferente, uma seriedade que não era comum, nem na época e muito menos hoje, né? Então... Para mim, assim, a minha cultura, né? Eu vejo o meu pai, assim, sempre olhei para o meu pai e vi o caráter nele de um homem honesto, íntegro, né? Nunca vi meu pai olhando, mesmo nós trabalhando numa oficina junto, onde todos os homens ali, descia uma mulher, estavam olhando e, né, mexendo e falando um com o outro. Eu nunca vi meu pai fazendo isso. Então eu olhava e eu via assim, casamento para mim é para a vida inteira. Então, por mais que eu tivesse me relacionado com outras pessoas, eu nunca senti que iria dar certo o casamento. E quando eu conheci a Fabiane, eu tinha certeza que ela era a mulher que eu iria me casar e até que a morte os separe, né? E aí Deus preparou todas as coisas, assim. Eu creio que essa permissão, né, que Deus endureceu o coração dela foi para tratar o meu caráter, para que eu pudesse ter uma conversão genuína. E eu me converti não por causa dela, mas porque eu conheci Jesus verdadeiramente, né? Um Jesus que talvez eu já buscava em tantos lugares, de tantas outras formas, mas nunca foi conhecido, né? Porque muitas vezes a religião, né, ela acaba nos bloqueando, né? Então eu já tinha tido convites para ir em algumas igrejas, mas o comportamento dos meus amigos não era de um cristão genuíno. Então eles iam para a igreja no sábado, no domingo, mas eles não tinham uma transformação. E quando eu vi nela que ela representava Jesus, essa santidade, esse compromisso com a palavra, né, eu vi no pai dela, né, um homem santo, um homem íntegro, um homem que no púlpito, o que ele falava, depois eu tive a oportunidade de caminhar com ele durante muitos anos, ele em casa, ele era muito mais santo do que no púlpito pregando. Então isso que me levou a conhecer Jesus e desejar, né, conhecer cada vez mais. Meu Deus, é muito forte isso. E assim, abriu várias janelas na conversa, e essa questão do testemunho é muito impactante, né? Às vezes nós estamos afastando outros de conhecerem a Jesus por causa do nosso comportamento, por causa da nossa atitude. E essa questão de você falou, eu sinto que Deus preparou a Fabi para mim e tal. Matematicamente falando, é improvável, com 7 bilhões de pessoas, a gente encontrar a pessoa certa. É improvável. Matematicamente falando, Mas a mesma matemática de improbabilidade é também para a gente nascer. De milhares de possibilidades, de milhões de possibilidades, Deus nos deu a chance da vida. Então, mas se nós olhamos para a lógica, fica difícil de experimentar o que a gente pode experimentar pela fé. Eu sinto, né? Já completamos agora 8 anos de casados. É bem menos que vocês, né? Eu espero chegar com essa juventude. Mas é só o começo. Começa. Estamos pertinho da primeira década e vocês da segunda.
mas a impressão que eu tenho é que eu não poderia estar com outra pessoa, né? Que ela realmente é o complemento que eu precisava, é a mulher que me aperfeiçoa, que me faz muito feliz. Mas matematicamente falando, as chances eram mínimas. Até de um novo convertido se tornar, né, seu esposo, seu líder, seu sacerdote. Isso era muito improvável, né? E uma coisa assim que eu falava, né, que o meu padrão para me casar, eu me baseava muito na imagem do meu pai, né? E um dia tava eu e o pai, assim, na mesa, e minha mãe tava lavando a louça, e eu falei assim, ai, pai, eu quero me casar com um homem igual a você. Aí ele se encheu, né? E ela virou e falou assim, meu amor, então você tem que entender que para ter um homem igual esse, você tem que ser uma mulher igual a mim. Ai. Porque um homem igual esse é moldado no joelho. E eu vejo, assim, isso nitidamente na nossa vida, né? As pessoas, elas acreditam que existe a pessoa certa para elas. Só que elas não querem pagar o preço de ser a pessoa certa para o outro, porque Deus é justo, né? Eu discipulo algumas moças e eu sempre falo para elas que Deus não vai dar o melhor para você se você não for o melhor de Deus para outra pessoa. E o casamento é só o começo, né? Ninguém fala o que vai acontecer depois dos felizes para sempre, né? O conto de fadas que é contado para nós acaba no casamento. E um lar estruturado, você precisa de jejum, oração, palavra, né? O Eduardo, eu ansiava por casar com um homem de Deus, mas eu achava que eles vinham pronto, eles não vêm. Enquanto eu estou buscando, né, no Senhor e me tornando uma mulher segundo o coração de Deus, ele também está se tornando um homem segundo o coração de Deus. E eu preciso entender que isso é um processo. São todos os dias. A gente sempre fala que quando a gente para de construir nosso casamento, a gente começa a construir o nosso divórcio. Porque o divórcio não começa quando a gente assina os papéis, né? Ele começa quando eu deixo de cuidar do meu casamento. Então é todos os dias. Uau, para vocês verem, a gente ama tanto esse aspecto de relacionamento que naturalmente a conversa fluiu para essa direção. Mas antes de nós continuarmos sobre essa pauta, eu queria até sugerir. Inclusive, eu já estou aqui com o meu presente. Recebi aqui em primeira mão esse lindo livro. Vai esperar chegar a que ponto? Que foi o primeiro livro que vocês escreveram e conta um pouquinho do testemunho de vocês, né? Inclusive com uma princesa, né? E vocês poderiam compartilhar um pouquinho do que esse livro trata, que daqui a pouco a gente tem uma super novidade para compartilhar com vocês e desse casal inspirador que eu já estou aqui muito feliz e honrado por estar ouvindo vocês. Perfeito, Rael. Em 2017, a nossa filha com 5 anos de idade, ela foi diagnosticada com uma pneumonia. E essa pneumonia, ela evoluiu para um derrame pleural. E nós, no dia 30 de setembro, precisamos internar a nossa filha. Ela precisou passar por uma cirurgia no dia 1º de outubro e nessa cirurgia ela pegou uma bactéria necrosante hospitalar e ela deu uma infecção generalizada, paralisou todos os órgãos dela, o rim, o pulmão começou a ser necrosado ali por essa bactéria e ela foi para UTI às pressas, né, desenganada, já em coma e tudo isso aconteceu por causa de um histórico que nós carregávamos, por causa de um medo que a minha esposa tinha. Quer falar um pouquinho, amor, antes até chegar nessa parte? Então, eu fui nascida e criada numa família bem estruturada, né? Meus pais sempre manifestaram a presença de Deus dentro da minha casa e nós éramos em 3. Eu sou a mais nova. E eu tinha uma irmã no meio, quase 2 anos mais velho do que eu, e um irmão dá quase 4 anos de diferença. Então a gente é bem escadinha, né? De 2 em 2 anos a minha mãe tinha um nenenzinho. E em janeiro de 92 fomos sair de viagem e a gente estava tudo feliz, meu pai estava de férias e um caminhão bateu em nós e a minha irmãzinha dormia no banco de trás do meu pai e ela tinha 5 anos. Eu tinha 3, o meu irmão tinha 7. E o caminhão bateu em nós e esmagou minha irmã. Ela faleceu na hora. Meu Deus. E foi muito, muito difícil. Eu trago com detalhes no livro. E isso aqui o que eu escutava assim, ó. Não chora, né, Fábio? Deus levou a Franciele.
O que você acha de alguém que entra dentro da sua casa, leva quem você ama e nunca mais devolve? Meu Deus. Então, aquilo, assim, a minha mãe entrou em depressão. O meu casamento dos meus pais, assim, a gente sempre fala que o casamento, se ele tiver em dificuldades, na adversidade, ele fraqueja. E se ele é um casamento estruturado, na adversidade, ele se fortalece. Então, eu vi o casamento dos meus pais se fortalecerem, né, nessa dificuldade. E a gente continuou, prosseguiu com a vida, né? E só que entrou um medo muito grande no meu coração. Eu não acreditava que Deus estava lá. E quando eu me casei, eu tinha certeza que a nossa primeira filha seria uma menina. E com 4 anos de casado, eu já tinha me formado, né, na faculdade, porque a gente se casou, eu tinha recém feito 19 anos e o Eduardo tinha 21. E a gente esperou 4 anos, teve a Duda. E quando a Duda fez 5 anos, entrou um temor muito grande no meu coração, assim. Um temor não, um terror. Né? Eu comecei a contar num calendário os dias que faltava para ela fazer 6. Faltava 40 dias. A Eduarda teve uma febre leve, levamos para o hospital e deu esse... Que é super comum, né? Deu esse diagnóstico e meu chão caiu. Mas da febre evoluiu para pneumonia? Era o início da pneumonia. A gente tem que esperar 72 horas para ver o foco da febre aparecer. E a Eduarda não se queixou de dor de garganta. A febre não aumentou, não evoluiu, começou a ser esporádica. Porque era um estado febril, 37,5. E como não evoluiu para um 39, né, 39,5 de febre, ela decaiu. Não quis mais brincar, chorou mais à noite. Eu apavorada, eu já tinha o Teodoro com 1 ano e 10 meses. Eu falei, Edu, leva ela no hospital. Eu fico com o neném, né, pra gente ter certeza que tá tudo bem. E quando tiraram o raio-x do pulmão dela, viram que já tava em pneumonia. Colocaram o dreno, ela pegou essa superbactéria, né. Então, assim, entrou um terror no meu coração, porque aquele Deus que eu servia, que me abandonou lá no acidente, porque se ele estivesse lá, minha irmã não teria morrido. Eu também não conseguia sentir ele comigo. Então, começou, assim, um conflito muito grande no meu coração, porque o Eduardo tem dom de cura e ele começou a orar pelas crianças. As pessoas se convertiam, as crianças eram curadas e a minha filha em estado terminal. A UTI de um hospital referência lá de Cascavel, né, ficou vazia com a minha filha em estado terminal. E eu falava assim, ó, eu quero saber o que eu devo para Deus, porque eu nunca fiz nada de errado a minha vida inteira, né? Eu nunca bebi uma bebida de álcool, eu nunca fui numa festa, eu nunca fiz nada de errado, casei tudo certinho. Para Deus me destruir aqui, né? Eu ganho vidas para Jesus, eu cuido de famílias, né? O Eduardo era auxiliar, vice-presidente da igreja com meu pai. E eu não conseguia entender. Até que com 21 dias, eu não aguentava mais ver ela sofrer. O pessoal falando que não tinha mais o que fazer. Não tinha o que fazer, iam esperar um dia após o outro, porque o pulmão começou a não aparecer mais o raio-x. E o pulmão não regenera, né? O que uma criança faz, né? Sem o pulmão. E com 21 dias, eu não aguentava mais ver ela sofrer. E daí Deus falou pra mim, você vai esperar chegar aqui, ponto, pra entender que o problema aqui é você. Por isso que é o nome do livro. Uau. Eu falei, Deus? Não, primeiro eu repreendi a voz, né? Falei, eu repreendo essa voz de acusação em nome de Jesus. Porque eu era bem religiosa. Não, eu não aceito essa acusação, eu não devo nada, eu não devo nada, eu não devo nada. Pode vir me acusar do que for, eu não devo. E daí Deus falou assim, nem a minha voz você não reconhece. Nossa. Falei, Deus, faz 21 dias que a minha filha só sofre. Aí ele falou assim pra mim, faz 21 anos que eu tento falar com você e não consigo. Rapaz. Aí eu olhei pro Eduardo, quando ela tava muito, muito ruinzinha, deixava a gente entrar os dois juntos, né, no box com ela, ficar com ela. E aquele dia tava eu e ele, e daí eu falava assim pra ele, não, eu acho que é você que tem que ter uma experiência com Deus, porque eu já passei tanta coisa. Né, eu sou crente velha já, você... E ele falava assim, é verdade, eu acho que é eu mesmo, e orava mais, jejuava mais. Enfim, daí naquele dia eu falei pra ele, amor, nós precisamos ir pra casa. Ele falou, não, mas tem 20 minutos ainda pra gente ficar com ela. E daí, porque ela não acordava, né, ela tava em coma. Na UTI a gente só podia ficar com ela das 6 da manhã às 8 da noite. Era o... E ele falou, tem mais 20 minutos. Eu falei, não, hoje eu preciso ir embora porque eu preciso orar. Eu falei, ora aí.
a gente não faz outra coisa no seu orar aqui? Falei, não, mas hoje Deus quer falar comigo. E daí eu fui para casa e Deus ministrou muito ao meu coração. Porque antes de eu entregar, as pessoas falavam, entregam ela para Deus. E isso feria demais o meu coração. Porque eu sabia que se eu entregasse, Ele ia me tirar. Porque Deus era assim. No meu inconsciente, Deus era assim. Você vai até um ponto. Aí quando você confia de todo o seu coração, Ele puxa o teu tapete. E eu perguntei. Aquela ferida estava lá, sim, né? Lá Mesmo dentro. com a vida toda ali na igreja Sim. e firme e tudo mais, aquilo estava guardado, né? Aí Deus falou para mim que eu era o filho pródigo, não aquele que tinha se desviado, mas aquele que ficou em casa, que na sua perfeição não reconhecia, que precisava se arrepender porque ele não via pecado nele. Mas o orgulho do meu coração me cegava, que o segundo livro que nós escrevemos, né, é sobre isso. O que Deus não pode perdoar, quando a gente não consegue reconhecer que há pecado no nosso coração. O orgulho endurece o nosso coração. E a gente não reconhece que precisa. Isso a gente se afasta de Deus. E era esse o meu problema. Eu era perfeita demais para permitir receber do Senhor o perdão que eu precisava. Então, naquele dia, antes de entregar ela para o Senhor, eu decidi me entregar. Verdadeiramente, sabe? Não para agradar o meu pai, porque Deus falou que tudo que eu fazia era para buscar a aprovação do meu pai. Tanto é que eu me casei com o Eduardo, porque ele falou para eu casar. A idolatria era tão grande no meu coração que me cegou, porque lá, quando eu não vi Deus no acidente, quando eu não senti Ele lá, eu via a manifestação da presença de Deus dentro da minha casa pelo meu pai. Então, no meu inconsciente ficou assim, eu não preciso de Deus, eu tenho Ele. Então, eu não orava, eu falava, pai, ora, porque eu sabia que Deus ia responder para ele. Mas lá na UTI, Deus se calou para ele, que Deus queria falar comigo. E quando eu entreguei ela para o Senhor, depois de todas as coisas que Deus me mostrou, né, que tem no livro, eu entreguei ela e no outro dia a gente chegou no hospital. E a doutora que estava como diretora, né, daquele plantão, na UTI pediátrica, ela veio me encontrar. E toda vez que eles vinham me encontrar, se eu via, eu me escondia para eles não me achar, porque era só coisa ruim. Uhum. Era só cada vez pior, não tenho o que fazer, né? E aquele dia ela veio sorrindo e falou assim para mim, mãe, eu não sei o que vocês fizeram, mas a Eduarda é outra criança. Que isso? Chamou nós no raio-x. Daquela manhã apareceu um pulmão perfeito. Meu Deus. Fizeram os exames de sangue e a PCR, né, que é o índice de infecção, estava muito alterado. Ela tomava 12 antibióticos diferentes e não baixava a febre. E aquela manhã apareceu zerado. E Deus foi fazendo, né, amor? Infinitamente mais. Falaram que ela não ia responder neurologicamente por muito tempo, sem oxigenação no cérebro. A Eduarda foi curada instantaneamente, sem nenhuma sequela. Sem nenhum trauma, pelo contrário, ela viu e recebeu a visita de Jesus e 2 anjos que ela via cuidando dela. Meu Deus. E a gente teve, né, amor, um milagre. Mas então ela ficou 21 dias nesse estado gravíssimo. E aí, coincidentemente, um dia após esse seu concerto com Jesus, essa sua tratamento, essa cura que você teve... Foi o dia que ela conseguiu entregar. Porque até aquele momento, a Fábio ficava com a Duda. Estava nos braços dela. Quando ela entregou, Jesus pôde fazer. Que ela confiou, né? Porque Deus, ele respeita a autoridade. Ele nos deu a autoridade. O livre-arbítrio é nosso. Nós temos a escolha de fazer o que nós quisermos. Só que a consequência, ela vai vir daquilo que nós escolhemos. E o dia que ela conseguiu confiar em Deus. Por que ela não confiava? Porque ela não conhecia Deus. Nós não conseguimos confiar em quem nós não conhecemos. Quando ela conheceu Deus, ela falou, Deus, agora eu me entrego a Ti. Primeiro ela se entregou, ela se reconciliou. E aí, quando ela se entregou, ela pôde confiar de entregar a Duda. Naquele instante, Deus curou a Eduarda. Ela não tinha pulmão. E no outro dia de manhã, quando nós chegamos lá, o pulmão estava lá.
olhando assim pelos médicos, não tem explicação. Milagre. Porque o órgão, o pulmão, ele não se regenera. E o dela estava necrosado. Eu Além não de estar tinha mais completamente tomado pela pneumonia, Estava respirando pelos aparelhos. só pelos Só aparelhos. que não estava mais dando conta o respirador infantil dela, porque quanto mais jogava a pressão, mais saía os pulmões pelos drenos. Carne, a gente via tipo uma carne assim, uma gosma de carne saindo. E aqueles drenos não paravam. E daí eles jogavam mais forte, mais pressão para tentar abrir mais o pulmão. Mas daí ele estava necrosado, ele vazava mais. Meu Deus. Aí era um chute no pé, sabe? Tipo, não tinha o que fazer. E Deus foi tão lindo, assim, que Deus primeiro me fez sentir filha amada, sabe? Porque ele me mostrou que eu rastejava, ele tinha uma mesa maravilhosa para eu sentar no lugar que eu quisesse. E eu me rastejava embaixo, pegando as migalhas que caíam na mesa, porque eu não aceitava o lugar de filha, sabe? Porque eu não conhecia, não confiava. E ele tratou muitas coisas no meu coração. E ao todo a gente ficou 40 dias lá. Meu Deus. Esses do 22º bebê dia. de colo, né? Uhum. Do 22º dia até o dia 40 ali que a gente saiu do hospital, foi um processo de fé, de colocar a fé, porque os diagnósticos continuavam vindo e sendo terríveis, né? Os médicos eram muito realistas. Então, olha, a Eduarda teve uma parada cardiorrespiratória, ela ficou mais de 1 hora sem respirar, então ela vai acordar, mas ela vai vegetar. Ela não vai poder respirar sozinha, ela vai precisar fazer uma tráqueo, porque ela tomou muito tempo bloqueantes muscular, o diafragma é um músculo, não vai respirar. E aí nós fomos orando sobre todas aquelas palavras e ficando com a palavra de Deus, com o que Deus tinha dito sobre a Eduarda. Deus, desde o início, né, quando eu comecei a orar com ela, Deus falou para mim assim, ó, Eduarda, não tem nada, ela tá tudo bem. Você tá aqui por causa de uma alma que eu amo muito e que já pensou em tirar a vida. Nós demoramos 21 dias para encontrar essa alma lá. Enquanto isso, nós continuávamos lá, né, servindo a Deus, orando pelas crianças, pessoas sendo restauradas, pessoas reconciliando com Jesus, ao ponto da UTI ficar vazia. Só ficou a Eduarda lá, eu e a Fábio. Então Deus, ele na sua misericórdia, né, ele deu todo esse tempo para que ele usasse. Não foi Deus que colocou a enfermidade na nossa filha, mas aquela permissão que o Senhor falou, agora que vocês estão nesse estado, agora eu consigo chamar a tua atenção. E foi quando chamou a atenção da Fábio, e aí todo esse processo, né, esses próximos 19 dias, nós fomos declarando que nós só iríamos receber boas notícias. A Eduarda hoje tem 13 anos, é perfeita, nunca mais pegou uma gripe, um resfriado de ferro, passou por todo o Covid, né, seria ela um grupo de risco, ela foi para o colégio, todos os dias o colégio escolheu, né, fazer quem quisesse ir para a escola ia, quem não quisesse podia fazer em casa. E ela escolheu ir para a escola todos os dias. Passamos o Covid, ela foi assintomática. Não sentiu nada. Deus fez muito mais que a gente. Mas ela saiu antes do aniversário dela? Não, fez lá. Cara, que loucura. Fez lá. Ela saiu 3 dias depois. Esse negócio do medo é muito grave, é muito sério. Jó fala, né? Ele fala, o que eu mais temia me sobreveio. Então, o medo, ele abre portas, né? E não é por acaso que o medo, ele é o antagonista, ele é o opositor do amor, né? Então, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, como você não se sentia amada, você estava cheia de receio, de medo, de pavores e pesadelos. Isso era um pesadelo que se realizou, né? Infelizmente. E talvez as pessoas que estão nos ouvindo hoje falam, puxa, eu continuo na igreja, eu tô firme, eu já fiz a minha decisão por Jesus, eu tiro tempo com Deus todos os dias, mas às vezes nós somos esse irmão que não saiu de casa, mas o coração também tá longe. E por ser criada, né, na igreja, a gente não tem a opção. Nunca perguntaram para mim, Fábio, hoje você pode ministrar? Não, filho de pastor, principalmente presidente, é assim, ó, a escala é essa, entendeu? Então, assim, eu nunca tive esse encontro verdadeiro com Deus, e todo ser humano precisa ter.
todo ser humano. Então, assim, é lindo porque o Eduardo veio de fora, ele teve essa oportunidade de conhecer Jesus, de ser amado, de entregar a vida dele. E no processo dele, no começo eu não queria ele. E no meu processo ele me cuidou. Porque o meu processo de conversão foi na UTI. Eu brinco assim que eu tenho 36 anos, né? Eu tenho 26 anos de batizada e 7 de convertida. Porque na UTI foi o meu verdadeiro encontro com Deus. E quem tem um verdadeiro encontro com Deus nunca mais é o mesmo. Eu era um bife enorme. Passei num moedor. Nunca mais vou ser um bife. Mas assim, agora, tudo que eu quero é que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Eu não tenho mais outra chance. Entende? O meu desejo do meu coração é obedecer ao Senhor, representar Jesus, amar as pessoas. Porque eu sei que de nós Ele vai cuidar, porque Ele não me deixou lá. E assim, enquanto Deus me mostrou o acidente, eu precisei ter essa visão do acidente, sabe? E Deus me deu essa oportunidade. Ele me trouxe a memória e me mostrou onde Ele estava no acidente. E isso curou o meu coração, removeu a mentira que Satanás tinha colocado no meu coração. E Ele trouxe a verdade. Não, eu estava lá e eu vou te mostrar onde que eu estava. Foi transformador. Aí o restante da minha vida, dos 3 anos até os 29, eu consegui ver Deus em todas as fases da minha vida que eu não enxergava. E isso foi transformador para minha vida, para o nosso casamento, para nossa família e para todas as famílias que a gente tem alcançado. Meu Deus. Cara, muito forte, gente. Meu Deus do céu. E é interessante, né? Como o amor de Jesus nos transforma, nos constrange. E mesmo nós tão fechados e resistentes, Ele não desiste da gente. E não é que Deus causa isso, né? Não é que Deus fez isso ou aquilo, mas Ele trabalha em todo o tempo. Trabalha para o nosso bem, né? E para que tudo coopere para o nosso bem. Mas muitas pessoas ficam no luto e são destruídas ali, né? Na dor, no trauma. E nós não somos o nosso trauma. Nós não somos o resultado das perdas que tivemos. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros. Deus tem um plano para a nossa vida. E eu me lembrei, inclusive, da história de Abraão, que na época era Abrão ainda. O pai, na verdade, quem teve essa ideia de Canaã foi o pai de Abraão. E ele falou, vamos viajar, vamos em direção a uma terra, a terra de Canaã, e foi com a família inteira. Ele reuniu todo mundo e foi. Só que no meio do caminho, um dos filhos dele morre. E aí eles param naquela cidade, e que eles faziam, essa viagem, ela foi uma viagem longa. Mas quando o filho morreu, eles decidiram ficar naquela cidade. Eles não prosseguiram viagem. E o pai de Abrão deu o nome daquela cidade, o nome do filho que morreu. E ele falou, eu vou ser enterrado aqui também. Em outras palavras, a perda do filho representou a perda de toda a perspectiva, de todo o propósito, todo o futuro. A vida do pai acabou ali, na morte daquele filho. Inclusive o filho já tinha sua família, já era um filho mais velho. E não só a vida do pai dele parou, como também de toda a família. E aí, quando Deus fala com Abrão diretamente, Deus fala, você precisa sair daí, desse lugar de luto, e ir para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Não foi algo tão inesperado assim, foi o plano inicial, né, que o pai dele abandonou por causa do luto. E aí a gente vê toda a história do pai da fé, o grande patriarca Abraão, que ela estava pautada por causa dessa perda, por causa dessa ferida, né? E a gente vê toda uma restauração, reconstrução da identidade. Ele era alguém que dependia da família, estava ali debaixo dessa cobertura, não tinha clareza de quem era, do seu propósito, e aí Deus começa a direcionar, e ele sai daquele lugar de luto. Então, é lógico que não tem como você sair ileso de uma perda dessa, né? Mas talvez você que está aí nos ouvindo, né, o que Deus está nos mostrando é que Ele pode nos curar, né? E Ele pode nos fazer vivermos uma vida abundante, feliz, plena, livre de todo medo, de toda influência que o medo tem sobre a nossa vida, né? Eu acho muito importante isso que você falou, Raya, que quando
Nós estávamos lá na UTI no dia 15 de outubro, era um domingo, eu estava na escala para pregar. E eu tinha certeza que meu sogro ia me substituir, não ia precisar pregar, ele sabia, né? Estava acompanhando, eu nem avisei nada. E quando eu estava indo para a UTI, eu ia a pé, a nossa casa era próximo do hospital, e Deus falou para mim assim, hoje você vai pregar. Eu falei, como Deus? A Duda está aqui na UTI, né, desse estado. E aí Deus começou a colocar uma palavra no meu coração sobre o caminho de Moriá. Quando Deus pede para Abraão entregar o Isaac, ele se prontificou, ele falou, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser, independente do que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. É isso que significa aquela palavra, eis-me aqui no hebraico. Só que quando Abraão, ele sai de madrugada, de manhã, ele não dá satisfação, ele simplesmente vai. A Bíblia vai nos dizer que ele tinha no seu coração que ele ia lá, ele ia fazer o sacrifício que Deus pediu, mas que Deus era poderoso para ressuscitar, porque a palavra do Senhor não ia ficar sem cumprir, ia ter uma promessa, e Deus tinha uma promessa naquele filho. Então quando Abraão ele vai, Deus falou assim, como que você acha que um pai que sabe que vai matar o seu filho, se sentiu caminhando 3 dias, sem poder contar para ninguém que ele estava indo matar o seu filho, nem para o filho? E aí Deus me trouxe uma paz, assim, que com palavras não dá para dizer. Ele falou, essa paz que você está sentindo, essa paz que excede todo entendimento, é o que eu coloquei no coração de Abraão. Uau. E aquela paz me deu tanta fé e convicção que o diagnóstico dos médicos era, tua filha não passa de hoje. Deus me deu uma fé que se ela morresse, se aquele dia ali o médico chegasse e falasse, sua filha morreu, eu pegaria ela no colo, eu oraria com ela e Deus ressuscitaria ela. Quando Deus nos dá essa paz, quando nós conseguimos obedecer a Deus, eu acho que em tudo está obedecer a Deus. Então eu não sei o que a pessoa que está aí nos ouvindo precisa entregar. Eu não sei a que ponto que você está disposto a chegar. Talvez você precisa entregar o seu casamento, às vezes o seu filho, às vezes o seu trabalho. Talvez tenha algo tão precioso para você que Deus já pediu para você entregar e você não consegue entregar. Mas saiba que quando você entregar aquilo que é precioso para você, Deus vai entregar algo muito mais precioso, que é precioso para Ele, que vai levar você para um próximo nível. Nós vemos Abraão, quando ele entrega Isaac, ele parte para um outro nível. Ele não é mais somente aquele Abraão, agora ele é o pai da fé, né? Aquilo que ele fez, que provou o coração dele, levou Deus a fazer uma promessa sobre o cordeiro que nós temos hoje, um cordeiro perfeito que ele proveu, ele é o Jeová Jireh. Então, independente do que área que a pessoa que está nos ouvindo precisa de uma provisão, o Jeová Jireh chegou aqui para dizer que você tem essa provisão. Só que o que você está disposto a entregar para o Senhor? Sabe, nós não podemos ter reserva, nós precisamos entregar tudo para o Senhor, sem reserva. Tudo que era mais precioso para a Fábio era a Duda. A Fábio falava uma frase que marcava, Duda é minha vida. Jesus é a nossa vida, não existe vida sem Jesus. Então não tem nada que pode estar no nosso lugar entre nós e Deus, nada pode separar. Talvez você tenha um pecado de estimação, às vezes você tenha uma enfermidade de estimação, talvez você tenha algum amuleto aí. E Deus quer que você entregue, para que você receba essa cura, esse milagre, essa bênção que o Senhor tem. Uau, uau! Gente, que palavra poderosa, que testemunho poderoso. Não dá de acreditar que nós estamos indo para o final desse episódio. Mas assim, eu falei que tinha uma novidade. E a novidade, gente, é o seguinte. Você que está aí nos acompanhando, esse super livro com muito mais detalhes, porque não dá de contar num episódio só. Nós passaríamos muitas horas aqui para esmiuçar, né, o testemunho e em detalhes. Vai esperar chegar a que ponto? Vai ter uma nova edição e agora pelo Paz Bookstore. Inclusive você pode acessar o nosso site. Já tem data prevista? Eu acredito que já tem alguma coisa pronta lá com o pastor Marconi. Então, a qualquer momento já estamos orando pelo dia certo. Talvez quando sair esse episódio, quando ele for ao ar, já esteja disponível. Você pode dar essa conferida no nosso site e já adquirir esse livro. Inclusive, não só para você ler, mas se você quiser presentear alguém que precisa dessa palavra.
que precisa dessa mensagem. Esse testemunho é realmente muito forte e tem muitas pessoas passando por situações que precisam de uma palavra como essa, né? E uma coisa assim, muito maravilhosa, extraordinária. A gente orava muito, né, para Deus curar a Duda. E a gente já tinha o Teodoro com 1 ano e 10 meses. E eu amamentava o Teodoro, né, durante o período da UTI. E eu perdi peso, assim, não muito, porque eu não tinha muito peso para perder. Mas eu fui emagrecendo porque eu não tinha força para comer, né? E eu cheguei a pesar menos do que 44 quilos. Eu não me pesei mais, que eu achava um desaforo pesar menos. E quando a gente foi para casa, uns dias depois eu comecei a me sentir muito fraca, sabe? E eu pensei assim, tudo bem, agora a Duda se recuperou, eu tô tendo o resultado, né, do tempo que eu não me cuidei lá, fiquei muito fraca, tudo bem, eu não tá bem. E eu fui orar, e decidi fazer um check-up, e o Espírito Santo falou assim pra mim, faça um teste de gestação. O último ciclo que eu tinha tido foi quando eu engravidei do Teodoro. E eu tinha só uma trompa, porque eu perdi um bebê na trompa entre o Theo e a Duda, por isso que eles têm 4 anos de diferença. E quase morri, enfim. Então eu já tive o Theo só com uma trompa. E tomava anticoncepcional contínuo e tal, e amamentava. Pensei, vou fazer só por desencargo de consciência, né? E Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Deus tinha mandado para nós o Lucas. Uau! Como um refrigério. Porque dentro da UTI eu perdi a minha identidade de mãe, sabe? Porque muitas vezes me culparam por ela estar daquele jeito. E Deus não apenas curou a Eduarda, deu um milagre, né, completo, mas Deus também deu o Lucas para nós. Cara. Que hoje ele tá com 6 aninhos. Caçulinha. O Theo tem 9, o Teodoro tem 9 e a Duda tem 13. E a nossa família, né, amor? De menina é só a Duda, né? Só a Duda. Rapaz, gente, como Deus pode... Como que num deserto tão árido, num momento mais difícil talvez da vida de vocês, Deus faz surgir, brotar, né, um milagre, uma gestação, e depois de tanto tempo. Sim. E você ainda estava com anticoncepcional? Sim, E eu não tinha capacidade física de gerar, sabe? De gestar, não tinha. Eu estava muito fraca, debilitada, muito, né? muito. No livro a gente conta, né? Aqui não tem tempo para falar, mas nós tivemos 2 filhos que foram abortados, né? Tivemos 2 abortos, então a gente crê, né, que esses filhos estão no céu, então nós temos 5. Né? E num desses, a Fábio teve uma gravidez ectópica, onde a trompa estourou, ela foi para UTI, ela quase morreu. Então eu também, além de ver quase a Duda morrendo, eu quase vi a Fábio morrendo. Então Deus, ele nos mostra a sua misericórdia, a sua grandeza, o seu amor, que ele nos tira lá de onde nós não tínhamos força nenhuma. E ele nos restaura, ele traz e ele mostra que o plano dele é perfeito. Muitas vezes nós nos apegamos às circunstâncias, nós nos apegamos àquele espaço de tempo, sem saber que os planos de Deus são muito melhores, né? Os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. Só que a gente fica tão crente ali naquele plano que nós fizemos e a gente fala, Deus abençoa o meu plano. Não, Deus, qual que é o teu plano que o Senhor quer? Porque o plano dele já está abençoado. A gente só precisa abrir mão do nosso para viver o dele. Cara, muito poderoso, muito poderoso. Eu não sei vocês, por favor, comenta aqui embaixo nos comentários o que você está sentindo ao longo desse episódio, porque eu realmente estou profundamente marcado, impactado. E é interessante, né? A vida com Jesus, ela não é uma garantia de mar tranquilo. É uma garantia de só rosas ao longo do caminho, né? Tantos desafios. Puxa, eu fiz tudo certo e olha o que eu estou passando. Mas uma coisa é fato. Ele vai sempre estar conosco, né? Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E você passou por vales terríveis. Mas lá você viu o cuidado de Deus, né? Lá você viu a grandeza, o poder dele. E que se aperfeiçoa nessas horas, né, de tanta dificuldade. Certa vez, certo episódio, nós estávamos na conversa e tal, e eu optei por não fazer uma coisa que é uma característica do nosso
Pazcast. E aí um dos comentários lá falou, olha, faltou o versículo nesse episódio. E aí a gente conversando no off, você que tinha feito esse comentário. Então, gente, em respeito não só a essa cultura desse nosso episódio, mas também aos nossos convidados, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Se vocês pudessem escolher um texto bíblico, um versículo, qual seria e por quê? Mateus 6,33 diz, né, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela busca muito as coisas básicas, né? As necessidades básicas, o comer, o vestir. Todo mundo está hoje na correria buscando o que eu posso fazer para melhorar de emprego, aumentar o meu salário, ter sucesso na minha carreira. Mas as pessoas querem o reino de Deus, mas não querem a sua justiça. E Deus é justo, né? A balança do Senhor, ela é justa. Quando nós decidimos buscar em primeiro lugar, e é algo muito difícil, porque às vezes em primeiro lugar vem a pessoa própria, às vezes vem o seu trabalho, às vezes vem a sua família, mas Deus ele não quer dividir esse lugar com ninguém. Ele quer que nós amemos Ele de todo o nosso coração, né? Com toda a nossa força, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Então nós precisamos dar a Deus esse lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual que é a justiça de Deus? Não é a justiça dos homens. Qual que é o padrão de Deus? Não é o padrão do mundo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nós somos embaixadores de Cristo e nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui, mas não tem como manifestar o reino dele sem a justiça dele. Deus é um Deus justo e Ele quer que nós manifestamos essa justiça dele aqui na terra. Cara, meu Deus, vocês estão ouvindo isso? Rapaz, glória a Deus. E é interessante ouvir isso de você, que vocês têm desfrutado de sucesso familiar, sucesso matrimonial, sucesso nos empreendimentos. Fala, cara, o segredo é buscar a Deus em primeiro lugar, é buscar o seu reino em primeiro lugar. Então tá aqui a fórmula, gente, não tem outro caminho. E se a gente prioriza outras áreas, com toda certeza, lá na frente nós vamos ter muito vazio, muita infelicidade. Não vale a pena ter nada dessa vida sem Ele no centro. Não vale a pena. E você, minha irmã? O Se versículo? você pudesse escolher um texto. O mesmo. Lembra que foi essa história aí? A gente tava vindo pra cá e o Eduardo acompanha, né, assiduamente o Pazcast, e ele perguntou assim pra mim, se fosse pra você escolher um versículo pra falar lá, qual versículo que você falaria? Eu pensei, nossa, nem tava pensando, né, nisso, vão perguntar, vão falar alguma coisa sobre? Ele falou, não, só queria saber a sua opinião. Aí eu pensei nesse, daí eu falei pra ele, buscar primeiro o reino de Deus. Aí ele falou, eu não acredito, é a hora que eu escolhi também. Então é isso, o nosso propósito de vida é esse, buscar a presença do Senhor todos os dias, agradar Ele de todo o nosso coração. Porque o restante Ele vai cuidar, Ele sabe do que a gente precisa. A gente tem que pedir, mas Ele sempre tem um propósito maior na nossa vida. Nós nunca planejamos vir embora do Paraná. A gente já sabia, né, amor? A gente tinha um plano de continuar cuidando das igrejas lá, auxiliando meu pai lá, enfim. E Deus fez diferente, infinitamente mais do que pedimos. Então, esse é o nosso propósito de vida, buscar a Deus de todo o nosso coração. Fantástico, gente. Esse casal é realmente um só mesmo, viu? Até o versículo foi o mesmo. Olha, além desse livro, eles escreveram mais 3 títulos. Além desse, e deve ter alguma coisa vindo por aí. Já tem uns sendo gerados, né? Olha aí, eu ouvi boas notícias sobre isso. E o que vocês acham de vocês voltarem para a gente trabalhar os outros livros também, outras pautas, outros temas? Escreve aí se você quer ver mais um episódio com esse casal lindo, maravilhoso, que vai ser uma alegria. Vocês topam? Sim, será uma honra. Nossa, muito obrigada. Uma alegria estar aqui com você, presença, é muito bom. Muito obrigado, de coração. E olha, ele é um dos telespectadores, um dos nossos amigos que participam e assistem e comentam e tal. Quem sabe você pode estar aqui qualquer hora dessa conversando, compartilhando seu testemunho, às vezes seu ministério, às vezes aquilo que Deus colocou no seu coração. Nosso Deus é poderoso. E gente, muito obrigado. Foi incrível, que conteúdo enriquecedor.
Com toda certeza eu senti meu coração aquecido e minha fé vivificada, edificada. Eu tenho certeza que quando esse episódio chegar nos lares, vai transformar muitas pessoas, vai levar muita vida de Jesus. Muito obrigado, gente. Vocês são incríveis, admiro muito mais vocês agora e muito obrigado mesmo por aceitar. Amém. Raia, sei que vai quebrar o protocolo aqui um pouquinho, né? Mas se você me permitir, fazer uma oração com o pessoal que está nos assistindo. Por favor. Então, você que está nos assistindo, eu quero que você saiba que no site lá da Paz Church, né? Pode ser que você encontre aí no link, tem um lugar lá para você entrar e colocar o seu pedido de oração, né? Nós temos um ministério chamado Paz Prayer, onde nós oramos quase 24 horas, todos os dias, de forma online. Tem um time de intercessores ali. E eu sinto no meu espírito de interceder por você e eu quero que você coloque o seu nome, o nome da pessoa que você quer a oração. Talvez se você está passando por alguma enfermidade, alguma situação, não importa. Para Deus não há nada impossível. Você não precisa de um copo de água, você não precisa de um guardanapo, de um lenço, de nada. Você precisa do Espírito Santo que escolheu morar dentro de você. E o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, como ele está aqui nessa mesa, ele é o nosso convidado, ele está aí com você. Você não está sozinho. E eu quero que você feche os teus olhos agora. Aonde você estiver, se você estiver no carro, pare o seu carro e escute essa oração. Não é a oração que vai fazer a diferença, mas é a tua fé, é você crer, você entregar isso que você está passando, essa situação. O Senhor quer te curar agora, o Senhor quer mudar a sua circunstância agora, Deus quer transformar. Você que estava pensando em se divorciar, você que estava pensando que a sua vida não tinha mais jeito, você que pensou que a sua vida é um erro, que para você todas as coisas dão errado, você que está carregando uma enfermidade desde a sua nascença, Deus quer mudar a sua história hoje. Pai, nós oramos, Pai, por cada uma dessas pessoas, Pai, aonde esse som chegar, Pai, aonde essa oração chegar, Deus, o Senhor é poderoso, Pai, o Senhor já pagou um preço, Pai, um dia o Senhor falou tetelestai, e já está consumado, a dívida já foi paga, e por isso, Pai, nós nos unimos aqui, Pai, como a Tua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Senhor, e concordarem a respeito de qualquer coisa, Pai, será atendido. Pai, nós estamos concordando agora com esses pedidos de oração, Pai, com cada pessoa que vai ouvir esse episódio. Senhor, nós oramos e liberamos a cura do Senhor. Pai, nós ordenamos que toda enfermidade no corpo físico saia, Pai, desse corpo agora. Pai, todo diagnóstico, Pai, por mais difícil que seja para essa pessoa acreditar, Pai, nós declaramos, Pai, revertido, Pai, esse diagnóstico. Nós declaramos, Pai, toda célula cancerígena, Senhor, saindo desse corpo agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Pai, o seu sistema, Pai, de anticorpos, Pai, reagindo agora, Pai. Pessoas, Pai, que estão, Senhor, internadas, Pai, estão ouvindo esse episódio, Pai, nós declaramos saúde sobre o corpo físico dela, agora, em nome de Jesus. Pessoas, Pai, que estão em depressão, Pai, pessoas que estão pensando em tirar a vida, Pai, nós declaramos, Pai, agora, Pai, a alegria do Senhor, Pai, conforme Neemias, Senhor, Deus disse que a alegria do Senhor era a sua força, Pai, eu declaro a alegria do Senhor invadindo essa pessoa, o coração dela agora. Sim. Pai, pessoas que não conhecem o Senhor, como o Senhor gostaria de ser conhecido, que foram machucadas, feridas pela religiosidade. Pai, nós declaramos o Teu amor invadindo essa casa, invadindo esse coração agora. Pai, em nome de Jesus, essa circunstância, Pai, que para essa pessoa não tem mais saída. Pai, o Senhor é aquele que muda as circunstâncias e nós declaramos, Pai, prosperidade em todas as áreas dessa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Eu gostei dessa sugestão, viu? Terminarmos com uma oração os episódios. Eu gostei disso. E como esse foi o primeiro episódio desse dia de gravações, então vamos prosseguir aí nessa novo estúdio. Novo estúdio, nova temporada. Gente, que coisa poderosa. E que a presença do Senhor possa invadir aí, já invadiu, mas possa agir na sua vida, na sua família. Gente, mais uma vez, muito obrigado de coração. Ter vocês aqui na nossa igreja, na nossa equipe, é um privilégio, Que Deus abençoe grandemente e recompense vocês por tudo que nós vivemos aqui. Muito obrigado, a honra é toda nossa, é uma alegria poder servir e fazer parte desse ministério.
Amém, tamo junto.